O tema de hoje é conflitos familiares. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Eu louvo a Deus pela nossa bispa Rosana. Glórias a Deus pela vida de toda a família apostólica. Eu agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa, dos meus filhos, o nosso corpo ministerial da igreja, nossos músicos, nossos ministros da igreja, todos aqueles que aqui estão nessa noite. Você que já semeou em terra boa, a Deus toda a glória e toda a honra. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Eu quero orar com você. Pai bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus soberano, Deus todo-poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas, que é fiel, que não falha, que é digno de ser exaltado, engrandecido e glorificado. Único Senhor, nosso Deus soberano, aquele que é o Rei de Reis, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron. Nós estamos aqui, Jesus, com o intuito de crescer na graça e no conhecimento. Queremos aprender, queremos viver as tuas promessas. Cremos que todas elas têm o teu sim e o teu amém. Por isso, Jesus, nós estamos aqui, Pai, intercedendo pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Enviamos agora uma palavra para aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, aquela pessoa que está triste, para baixo, depressivo talvez, depressiva. Que seja o Senhor reanimando essas vidas, que seja o teu Espírito, Pai, direcionando o teu povo, manifestando a tua paz, manifestando o teu renovo na vida de cada um, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Tudo certo e abençoado? Eleitos do Senhor, povo santo, mais que vencedores, pedras vivas, nação santa, ovelhas de Jesus, predestinados para a vida eterna. Todos os seres humanos enfrentam problemas. Quem aqui nunca teve problemas, diga amém. Todos nós enfrentamos problemas, né? O problema, redundando aqui, o problema é que as pessoas normalmente não sabem administrar os problemas e conflitos. Então cabe ao altar da igreja, com a sabedoria de Deus, orientar as pessoas, ensiná-las como administrar a sua vida, responder os porquês da vida, né? As indagações, porque todos nós enfrentamos, em algum momento da vida, nós nos deparamos com problemas, com dúvidas, com insegurança. Olha o que diz a Bíblia em Marcos 3, 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se uma família, casa, marido, mulher, filhos, né, se estiverem em conflitos, né, não vai subsistir. Não prospera, não avança. Eu costumo dizer aqui na igreja que os filhos, né, são reflexo dos pais. Se o pai é um viciado, possivelmente o filho vai ser um viciado. Se o pai bebe, o filho vai estar envolvido lá com bebida, e seja qualquer for a bebida alcoólica, é uma porta aberta para outras drogas. Por isso nós ensinamos aqui a igreja, os filhos seguem o exemplo dos pais. É isso na vida, nas profissões, né? Normalmente o filho
segue, com raras exceções, né, segue o caminho dos pais. Você sabe, família é a coisa mais importante que nós temos. Se a família está bem, tudo está bem. Se o casamento está bem, tudo está bem. Então é preciso compreender essas coisas. Hoje em dia, por qualquer motivo, a pessoa já quer, vou me separar. Qualquer briguinha, né? Por isso que hoje se exige muito de um casamento. Até para realizar um casamento, nós aqui estamos realizando o casamento, vamos realizar daqui uns dias mais um casamento, né, abençoados? Por isso nós aqui temos a exigência de que primeiro a pessoa tem que se casar no civil. Depois a gente faz a consagração diante do Senhor, porque muita gente não leva casamento a sério. As pessoas levam às vezes na brincadeira. Aliás, muita gente hoje nem casar casa, né? As pessoas já vão morar juntas. Tudo bem que se a pessoa chegou assim na igreja, é uma situação, mas ela hoje está entendendo o processo todo, como que funciona, né? A Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que ser certinhos aqui diante dos homens e certinhos diante de Deus. Pastor, quer dizer que nós não vamos errar em nada mais? Bom, existem algumas situações que nós temos que ser taxativos aqui. Porque, claro que quando depende da nossa carne, obviamente que ninguém aqui é perfeito. Mas existem regras a serem seguidas aqui na terra, né? Nós cristãos temos regras. Essa igreja tem regras bíblicas. Então nós temos que aprender, né, que para se ter um bom casamento, para se ter uma boa família, né, isso a igreja tem que ensinar também. Porque isso não se aprende na escola. Não existe uma matéria escolar, né, no ensino fundamental, como se ter um bom casamento, né, como se ter boas famílias. A igreja tem que ensinar isso. Como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, um bom filho, né? Isso se aprende na igreja. Você sabe que existem feridas matrimoniais, porque as pessoas trazem para os seus casamentos situações lá de trás. Às vezes, problemas de outros relacionamentos, né? Ou no passado, a pessoa que viveu num lar onde havia brigas dos pais, né? E se ela não for, sabe, lavada pelo sangue de Cristo, né? Porque se supõe que quando alguém crê em Jesus, ela é lavada pelo sangue de Cristo. Mas ela tem que entender esse processo todo, né? Você não pode estar aqui na igreja de alegre. Pastor, eu vim aqui porque eu não tinha o que fazer. Eu não entendo nada desse negócio, mas eu estou aqui. Eu gosto de lhe ouvir falar. Não, é um processo que tem que ser entendido. Por que Jesus morreu na cruz? Por que nós estamos na igreja? Como que viemos parar aqui? Por que você está assistindo essa live? Não é por acaso, Deus está no controle. Existe um plano perfeito de Deus. Então, existem situações que às vezes as pessoas vivem, aí talvez na infância, na juventude, e que se não for Deus a tratar, né, esses maus hábitos, às vezes são tendências para o erro, né, eles trazem, ou é trazido para dentro dos casamentos. Hábitos, né? Às vezes são fraquezas, às vezes é um vício. E você sabe que para o mundo é normal hoje em dia, qualquer situação, não deu certo, então separa. Cada um para o seu lado, né? Teoricamente parece muito fácil, né? Não deu, separa. Resolve as questões, mas não resolve. E o papel da igreja qual é? Unir as pessoas. Claro que existem casos que são exceções, nós já falamos aqui diversas vezes, que Deus em algumas situações permite separação, quando há maus tratos. Tem homens e mulheres que brigam e é um conflito. Quando há maus tratos em casa, às vezes é repúdio, né? Às vezes é uma traição e Deus permite, Deus não quer que o povo dele sofra. É por isso que estamos aqui na igreja, para aprender essas coisas. Então, existem casos que nós precisamos de conhecer, algumas situações que nós vivemos. Às vezes nós recebemos alguns recados, pastor, eu preciso conversar com você, preciso conversar sobre um assunto, sobre determinados assuntos. Nós estamos aqui para isso. Os pastores estão aqui para atender as ovelhas. Eu não gosto de chegar de supetão na casa de ninguém, sem ser convidado, né?
Eu creio que isso é um processo que Deus trabalha na nossa vida e nos deu sabedoria também para não ser inconveniente chegar na tua casa sem você me convidar. Mas se alguém está com problema, nós estamos aqui para ajudar a igreja, né? Então, existem princípios que podem ser usados na família, no casamento, até nos negócios, entre amigos, né? Com os filhos, onde existem problemas, né? E essa questão não está restrita somente a marido, mulher, família. Existem hoje problemas nas empresas, nos escritórios, no relacionamento de um modo geral. Pastor, então me diga, onde estão as raízes dos problemas? Onde estão as raízes dos problemas? Porque eu estou vivendo uma luta na minha família, no meu trabalho, no meu casamento. Quais são as raízes? Olha o que diz Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Veja, guerras entre a sociedade, entre políticos, dentro da esfera futebolística, qualquer que seja, tudo bem. Até é tolerável, né? Mas você imaginar guerras e contendas dentro de uma relação dos eleitos do Senhor, do povo de Deus, dos escolhidos, do povo cristão, não dá para admitir. Então, onde está o foco dos desajustes todos familiares, né? Está numa palavrinha, eu até fiz uma ilustração, gostaria de compartilhar com você. Essa palavrinha chama-se egoísmo. Isso é um problema. Egoísmo. Um velho pregador sábio disse que existem 5 áreas de conflitos, no mínimo 5 áreas de conflitos entre casais, entre famílias. Dinheiro é um problema, às vezes as questões sexuais, falta ou excesso. Às vezes são sogros, sogra, né, cunhados, genros, noras, filhos, que tem essa questão também que envolve os problemas. Filhos, né? Comunicação, falta ou excesso de comunicação. Tem gente que fala demais. Então, nós precisamos entender. Você sabe que tem gente que fica, às vezes, brigado em casa, casais, famílias. Nós vamos entender hoje sobre isso. Porque você não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, a Bíblia diz. Às vezes tem gente que vai 1, 2, 3 dias. As pessoas não se falam. Às vezes o casal está bem, né, passam por problemas. Às vezes um problema financeiro gera uma guerra, né? E é um dos motivos hoje, no mundo, um dos maiores motivos das separações, são as questões financeiras. Então, quando o casal começa a se distanciar, por exemplo, na sua vida conjugal, você sabe que vida sexual é importante para um casal. O sexo, inclusive, ele traz vários benefícios, né, para a pessoa. Faz você ter menos estresse. Você adquire imunidade até de... Existem estudos sobre isso, de doenças. Então é importante, cria-se afinidade, né? Estou falando aqui de casais casados, né? Porque nós não devemos imaginar que alguém aqui está apenas namorando e vai, pastor, eu estou numa vida sexual ativa. Não, sexo seguro e correto é no casamento. Tem gente que diz sexo seguro é sexo com camisinha. Não, sexo seguro é sexo no casamento. Assim nós entendemos. Então, outros acabam envolvendo família, né? Sogro, sogra, genros, noras, e começam às vezes a se meter na relação. Existe um ditado que diz, entre marido e mulher, ninguém mete a colher. E não leve problemas aí, porque tem pessoas que têm o hábito de levar problemas para os seus pais, né?
Às vezes o sujeito casa e está lá casado, tem filho já, e qualquer coisinha liga lá para o pai, para a mãe. Olha, estou passando. Sabe? A Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Não é que você vai abandonar os pais, não. Mas não leve problema para eles. Às vezes a minha mãe me liga, ela sempre, quando ela me liga, às vezes não, a gente se fala sempre, né? De vez em quando ela diz assim, eu agradeço a Deus todo dia, ao seu, porque vocês não têm problemas. Vocês são pessoas que, meu Deus, eu fico agradecendo a Deus, ao seu, que vida maravilhosa que ele tem, ele não tem nenhum problema. Eu falei, mãe, não é que nós não temos problemas, eu não fico contando os problemas. Então, glórias a Deus aí, porque Deus nos deu esse entendimento. Então, na questão dos filhos, criação dos filhos, às vezes é falta de autoridade, às vezes abusos, né? Tem que ter um equilíbrio. Os filhos, às vezes, que deveriam ser bênção e obedecer os pais, né? Se tornam problemas. Se envolvem com pessoas erradas. Às vezes é falta de diálogo em casa, né? Falta o exemplo positivo dentro de casa. E depois não adianta dizer, meu filho se envolveu, está lá com um problema. Se envolveu com pessoas erradas. É só você ter essa comunhão dentro de casa. Traga o teu filho para a igreja. Então, nós temos aqui essas áreas de conflitos, né? Que nós mencionamos aqui. E nós precisamos de aprender para poder resolver essas questões. Não dá para fugir dos problemas. Em amor, as coisas tudo se resolvem. O casal, por exemplo, que está com conflito, com problema. Senta frente a frente, né? É interessante isso. O casal tem que conversar, mas um tem que falar, o outro ouve. E vice-versa. Não pode os dois querer falar junto. Aí nas reuniões seculares, aí você pode né, já ter tido essa experiência, né? Quando as pessoas estão discutindo alguns assuntos, um fala e todo mundo ouve, né? E depois o outro fala, todo mundo ouve. Às vezes os casais não são assim. Eles querem falar tudo ao mesmo tempo. E não pode. Tem gente que tem dificuldade de entender essas coisas. Se ambos querem falar e ao mesmo tempo, não se chega a lugar nenhum. Um tem que ouvir. Nesse caso, lá em casa quem ouve somos nós dois. Você pensou o quê? Um fala, o outro ouve. Quem que ouve? Os dois, né? Estou brincando. Então eu disse aqui sobre essas questões de dinheiro. Primeiro, quando você fala em dinheiro, seja fiel a Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Deus. E depois você usa o fruto do Espírito. E Deus vai lhe orientar como você deve gastar o dinheiro. Porque tem gente que tem vício em gastar. Tem gente que é viciada em gastar. Talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, mas eu já tentei de tudo. Lá em casa eu não estou conseguindo controlar. A minha mulher ela não pode ver uma vitrine. Meu marido, ele vê uma coisa na internet, ele já compra, ele sai, ele volta para casa. Você sabe, tem gente que tem descontrole nisso aí. Tem que haver concordância. Então, nós estamos aqui, já disse, né? Nós estamos aqui, nos procure se alguém quiser conversar sobre diversos assuntos. Não seja orgulhoso, né? Não seja uma pessoa egoísta. Não pense só em você, porque eu não quero saber. Eu penso em mim. Não seja orgulhoso também, eu não vou pedir conselho. Quem é esse pastor para querer me aconselhar? Olha, Deus nos deu um preparo para tratar com as ovelhas. Então eu quero lhe passar aqui alguns passos aqui que vão ajudar sempre a todos nós aqui. Claro, não é só você, eu também estou aprendendo com isso. Nas questões familiares. Primeira coisa, nós devemos depender 100% de Jesus. Não adianta tentar com amuletos. As igrejas aí fora, com todo respeito, mas muitos lugares eles tentam com fábulas, né? Com amuletos, com algumas questões, né? Leva um copo d'água, vidrinho de óleo para casa, que foi ungido lá em Israel, e sabe, um saquinho de sal. Isso não resolve nada. Isso é fantasia. Então, nós estamos aqui na igreja. Quantos milagres já aconteceram aqui porque as pessoas tiveram a humildade de nos procurar e vieram para a igreja?
Clame ao Senhor, acredite no poder da oração, principalmente no poder da oração. Existe um ditado que diz assim: roupa suja se lava em casa. Nesse caso, existe aqui a igreja, né, para colocar essa situação toda, talvez que você esteja vivendo, colocar diante de Deus. Aqui é a casa de Deus, né? Deus não pode ser o último recurso, Ele tem que ser o primeiro. Tiago 4,2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Então há pessoas que vivem guerras em seus relacionamentos, sempre caindo nos mesmos erros. Isso é terrível. Então clame a Deus. Outra coisa, tenha a humildade para admitir os seus erros. Porque é uma tendência natural do ser humano acusar, atacar, não admitir, né? Ah, pastor, eu estou certo, meu marido é que está errado, minha esposa é que está errada. Não, não pode ser assim. Quando você começa a admitir que também precisa de mudança, Deus começa a trabalhar na vida de ambos. Eu costumo dizer aqui, quando você muda por causa da palavra de Deus, tudo muda ao teu redor. Isso é muito interessante. Eu ouvi um pregador dizendo assim, algum tempo atrás, eu acho que eu já disse aqui essa frase: quando ele estava errado, ele admitia que estava errado, e quando ele estava certo, ele se calava. Essa é uma interessante iniciativa, né, para todos nós. Jesus explicou algo interessante em Mateus 7, 3-5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha só, se eu consigo ver primeiro qual é o meu erro, eu tenho a condição de admitir, né, onde está a minha falha, o meu erro, e certamente eu não vou julgar outra pessoa. Hoje existe aí, parece que virou moda entre os casais, né, que se divorciam. O que eles dizem normalmente? Ah, nós temos incompatibilidade de gênios. Isso foram os juristas que criaram isso para criar um termo aí para justificar, para levar a um divórcio. Porque quando se diz que a incompatibilidade é uma forma de esconder as falhas, né? É um disfarce. Então, quando as pessoas querem mudar de vida, elas mudam. Agora, quando a pessoa não quer, não adianta. Eu comentava outro dia com a minha esposa, eu disse: existem situações que não adianta, não há o que fazer, tem que deixar. Às vezes a pessoa precisa passar por um processo, ela precisa se dar mal, se decepcionar, sabe, passar por grandes problemas para acordar para a vida. Deus permite. Então, quando as pessoas querem mudar, elas mudam. Todos os problemas são resolvidos. Quando se quer, tudo se resolve. Pastor, o senhor tem alguma receita aí para um casamento e uma família feliz? Sim. Respeito, amor e tolerância. Nós temos que aprender a vencer as diferenças. Você sabe, esse processo de crescimento, de amadurecimento, vencer as diferenças, dura a vida inteira. Até o fim da vida. O único perfeito aqui na terra foi Jesus Cristo. Todos nós temos defeitos, uns mais, outros menos. Você não pode acusar os outros depois para justificar o teu erro. Essas coisas a gente tem que levar em consideração. Ah, porque eu sou assim, pastor, porque o meu marido, sou assim porque a minha esposa, sou assim porque o governo, porque isso, porque aquilo. Eu bebo porque lá em casa, sabe, pastor, não, isso não justifica. Eu bati porque fulano me provocou. Uma coisa
é você admitir o erro. Outra coisa são as pessoas que erram e tentam justificar, né, jogando nas costas de alguém. Eu conheço muitos crentes, né, que jogam nas costas de quem? Pastor, eu errei, mas você sabe, foi o demônio. O demônio não tem poder, isso é desculpa. Mas agora, essa questão de acusar é muito antiga. Olha o que diz Gênesis 3, 9 a 12. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui começou a acusação. Bem no início de tudo, né? Isso se chama egoísmo. A pessoa não admitiu o erro e porque fulano, porque não fui eu, foi a Eva. Foi lá no começo de tudo já que o inimigo semeou essa questão da acusação. Então, se o indivíduo é egoísta, eu vou dizer uma coisa para você. O egoísta, ele não se acerta com ninguém. Ele não dá certo com ninguém. Não se acerta no trabalho. Não se acerta no emprego. Ele sai do emprego, vai para o outro. Sabe? Entra num, sai, vai para o outro, sai de novo. Isso não se acerta em lugar nenhum. Tem gente que já casou 30 vezes. Não dá certo e depois diz assim: eu não encontro a pessoa certa, pastor. Não é, o problema está nela, não está nos outros. Provérbios 16, 18 diz assim: tem uma situação que se a pessoa não mudar, olha só, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Soberba precede a ruína. Então nós temos que clamar a Deus, admitir os nossos erros. Então você deve dialogar com a tua família, né? Esta é a regra de Deus. Esta é a regra de Deus. A única forma de resolver um problema é enfrentá-lo. Mas você sabe que tem muita gente que vive fugindo dos problemas. Tem gente que vive fugindo. Uma doença, se você não tratar, a tendência é piorar. Não adianta tapar o sol com a peneira. Mateus 5, 23 e 24 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então Jesus está dizendo, primeiro eu tenho que me reconciliar, né? Tudo bem que Deus recebe, obviamente, as nossas ofertas, mas primeiro Ele quer a nossa vida feliz. Volte ao primeiro amor. Não esqueça de onde Deus te tirou. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não acredito que alguém pode louvar a Deus, vir à igreja, orar, com amargura no coração, com ódio, com soberba, com arrogância. Não tem como. Mas já tivemos aqui pessoas maravilhosas que foram bem um certo tempo e começaram a dar lugar para esse tipo de sentimento, arrogância, né? Sabe, soberba. E a soberba precede a ruína. Deram lugar para esses sentimentos e foram perdendo o foco e desapareceram. Depois a pessoa começa a dar desculpa, né? Jesus não está limitado às 4 paredes. Eu sirvo a Deus em casa. Ou, de vez em quando eu vou em algum lugar aí, né? De vez em quando eu vou numa igreja, aí eu encontro lá um profeta que diz, volta de onde saíste, a pessoa volta para a igreja. Aí tudo quebrado, né? E tem gente que vive lutando com a sua carne, porque isso são obras da carne, soberba, arrogância. A pessoa acha que é coisa do demônio. Não, são as obras da carne. Preguiça é uma obra da carne. Quem tem preguiça aqui, diga amém. Ninguém é preguiçoso, graças a Deus. Todo mundo gosta de trabalhar aqui dentro. Preguiça é uma obra da carne. Tem gente que nunca vai se dar bem na vida porque é preguiçosa. Não faz as coisas com excelência. Ah, pastor, não é para mim, eu faço de qualquer jeito.
Não, faça as coisas com excelência, nós sempre falamos aqui. Hebreus 12, 5. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então quando você vê uma pessoa amarga, com raiz de amargura, com sentimento contra outras pessoas, fique antenado, fique alerta. Ela está gradativamente se afastando da obra de Cristo e tentando levar outras pessoas. Que um pouco de fermento faz o quê? Leveda a massa toda. Então não deixe raiz de amargura no seu coração. Não deixe raiz de amargura dentro de casa, principalmente marido e mulher. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não teria coragem de subir aqui no altar e pregar com raiz de amargura, ou se eu tivesse alguma coisa contra quem quer que seja, eu não conseguiria pregar. 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui, usando as palavras da graça de Deus, resumindo, é admitir o erro. Se você admitir o erro, você está no caminho certo. 1 de João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É verdade. Como eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amar a minha esposa, meu marido, filhos, irmãos da igreja, sabe? E o drama é que muitas pessoas têm uma relação mentirosa. Quando a pessoa está em conflito, ela começa a dizer assim: o Espírito Santo não está na igreja. Começa a dar desculpa, né? Eu acho que eu vou procurar uma outra igreja, pastor, porque aqui não estou sentindo arrepio. Não, realmente o Espírito Santo ele está em nós. Ele não está em 4 paredes, o Espírito está em nós. Então, Deus te trouxe aqui para você ser uma pessoa melhor, constante, grata a Ele. Não olhe para as pessoas segundo a carne. 1 de Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se é comum, a vida comum do lar é para ambos, né? Serve para os dois, para a família inteira. Porque muitas pessoas, sabe, quando estão no namoro, às vezes a pessoa que está naquela paixão violenta, né, que dura 2 anos, dizem os psicólogos, ela não vê defeito nenhum, tudo é maravilhoso. Pessoa que tem paixão, ela não vê defeito. Tem pessoas que dizem assim: quem ama não vê defeitos. Não, na verdade é a paixão que não vê defeito. Se você ama, você vê os defeitos. Você diz assim, muda. Você fala em amor, claro, você não vai... Muda! Seu tranqueira. É em amor que se resolve as coisas. Ninguém muda na base do grito. Porque os sinais de um relacionamento problemático começam no namoro. Às vezes a pessoa não quer ver. Depois ela diz assim: quando eu me casar, isso tudo se resolve. Não, a tendência é piorar. Casamento não resolve problema, casamento revela problemas. Mateus 5,25 diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Veja que isso aqui é um problema que vale para todo tipo de relacionamento, né? Antes de haver antes de chegar nesse ponto de advogado, juiz, né, oficial de justiça, tem que ser resolvido. Reconcilia-te. Procura você reconciliar aí a situação, se reconciliar com a pessoa. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não pode passar 24 horas, não pode ir para o dia seguinte o problema. Porque tem pessoas que às vezes brigam hoje e não se falam. Casais às vezes ficam 2, 3, 4 dias sem se falar. E o inimigo vai fazendo a festa. Ele diz: esse é o plano. Vai acabar com esse casamento.
27. Nem deis lugar ao diabo. Pastor, o que significa isso? Nem deis lugar ao diabo. Você sabe que no grego, a palavra diabo significa diabolos, significa confusão. Não permita isso, não permita confusão. Seja você o reconciliador da situação aí. Reconcilia-te. Eu já disse aqui, tem gente em casa que se trata, parece um zoológico em casa. Ou sua anta, ou seu cavalo, seu porco, seu jumento. Até para as coisas boas, a coisa é meio que zoológica, né? Ó meu gatinho, meu ursinho, minha pombinha. Você sabe que nós precisamos aprender com Deus essas formas de tratamento, porque às vezes os casais se tratam em casa de forma muito estranha. Às vezes é no grito. E o estilo de vida que eles criam, eles nem percebem isso. Já criou aquele estilo de vida, é normal para eles. Aquilo se torna normal. Experimenta um dia deixar um gravador na tua casa lá, gravando. Hoje tem aplicativos de celular que você pode deixar gravando. Grava lá um diálogo entre vocês, assim. Só os casais, estou falando aqui. Entre famílias, às vezes, né? Aí depois você vai ouvir. Para ver se está tudo normal, se a conversa está legal. Eu às vezes tenho mania de falar alto em casa. Até a minha esposa me diz assim, seu fala mais baixo, porque as pessoas pensam que você está brigando. Eu falo alto, até porque lá em casa não tem microfone, então aqui eu falo mais baixo. Mas a gente tem que ter esse controle, sabe? Porque a vida passa muito rápido. O tempo passa, os filhos crescem e você perde o melhor da vida. Porque naquela correria toda, naquele estresse, sabe? As pessoas às vezes... eu acho o seguinte, nós temos que levar menos a sério essas questões com as crianças, né? Porque as crianças realmente, elas às vezes não têm muito controle em casa. Elas fazem uma bagunça. Eu já fui mais estressado, hoje eu tento me controlar. Você arruma lá, está tudo muito bonitinho, de repente está tudo no chão de novo. E risca a parede, e fazem uma lambança. Sabe, temos que controlar as nossas emoções, né? Para não morrer estressado. Tem muita gente que morre de estresse, sabia? Porque elas não conseguem compreender que criança é isso aí. Elas não lembram, porque elas um dia foram crianças, né? Então, olha o que diz Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. E às vezes nós pensamos em tanta coisa no nosso dia a dia, vamos pensar um pouco mais na nossa família, na forma de tratamento, né? Às vezes as pessoas aí num calor da discussão falam coisas, começam a se amaldiçoar um ao outro, amaldiçoa o casamento, amaldiçoa o filho, perde o controle. Se ouve palavras às vezes que jamais você poderia imaginar na boca de um cristão. Palavrão, por exemplo. E às vezes as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu vou lhe contar o que a pessoa falou. É melhor às vezes nem contar, porque aí sai um palavrão, né? Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pastor, mas todo mundo fala. Não, todo mundo não, você não é todo mundo. Às vezes as pessoas se magoam, né? Se insultam, atitudes profanas, vulgaridades. E você sabe que a Bíblia diz que nós vamos dar contas de tudo isso. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E eu vou mais além. Aqui na terra, se você não usar uma linguagem da fé, uma linguagem da graça de Deus, os galardões começam aqui. E depois, no dia do juízo, Deus vai dizer, você falou um monte de bobagem, você não devia ter falado aquilo. Romanos, né?
Não, é Colossenses 3:9, desculpa. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não minta, né? Controle a sua língua. Eu sei que nós temos aqui culturas diferentes, temperamentos diferentes, né? São, às vezes, idades diferentes. Por isso que até num relacionamento é complicado, às vezes, se a diferença de idade é muito grande. Tem que saber lidar com essas questões. Romanos 15, 5 e 6 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, essas questões que geram conflitos, né? Problema nos relacionamentos, às vezes são os maus hábitos. Às vezes são rotina, a mesmice todo dia, né? Até ronco, pessoa que ronca muito de noite, às vezes gera conflito em casa. Quem é que ronca aqui na igreja? Admita. Admita. Quem ronca, levanta a mão. Alguém falou que você ronca? Hã? Temos um aqui que é sincero. 2. 3. 4 comigo. Você sabe que isso já tem gerado aí crise em casamento em função do ronco. É verdade, eu estava lendo outro dia a respeito disso. Então, agora, versículo 6, né? Versículo 6. Para que concordemente e a uma vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem que andar em concordância, não com o erro, né? Pastor, o meu marido bebe todos, então eu vou andar em concordância, vou beber todos. Não faça isso. Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Coloque-se no lugar do outro, né, para você poder entender, e considere o ponto de vista da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Pense no próximo, né? Temos que analisar essas questões. Porque as pessoas não estão nem aí o que os outros pensam. Não, pastor, não quero nem saber o que estão falando de mim. Não, você tem que ser um testemunho. Por isso que é muito importante nós entendermos, né, o que é uma relação de sabedoria. Tiago 3, 17 e 18, estamos terminando. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, Deus quer que nós não discordemos. Eu posso até dizer, não, eu gosto do vermelho, minha esposa gosta do azul, do Grêmio. Isso não pode ser motivo de confusão em casa, porque um gosta de uma cor, outro gosta de outra, né? Jó 11, 13 a 18, diz assim, para terminarmos. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, 14. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. 18. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás com rivotril. E dormirás tranquilo. Você vai dormir tranquilo. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos dar um aplauso a Cristo.